Olá, samurais! Estamos no Ohayou. ar com mais um podcast do Shogun Podcast, né, Jorge? É isso aí, gente. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, sosté, konbanwa, assim como eu falo sempre para vocês. Cá estamos nós para mais uma edição muito feliz do nosso querido podcast do Shogun, o Shogun Podcast. Hoje eu e o Sensei estamos aqui como seus falantes, como seus apresentadores, e a gente tem um convidado muito especial para o dia de hoje. Gente, a gente vai mediar uma conversa com um samurai incrível que vocês já conhecem, alguns de vocês talvez não conheçam e farão, é, digamos que a casa, né? Farão as honras para receber o Marcelo Ramazina aqui na Comunidade Secreta dos Samurais, no Shogun Podcast hoje, para vocês conhecerem ele um pouquinho. Gente, vai ser muito pouco, a gente tem pouco tempo para falar muito, então eu já quero chamar logo nosso convidado especial, Marcelo Ramazina, para já entrar aqui e a gente poder conversar, ter aquele bate-papo massa! Oi, Marcelo! E aí, minha gente, como é que vocês estão? Oh, coisa Ótimo! boa. E eu já quero, olha, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, viu, moça? Porque é uma grande honra ter você aqui com a gente, é uma grande honra ter você como um samurai aqui nessa comunidade. Com o seu conhecimento, você sempre passou para a gente muita coisa incrível e sempre com um olhar muito diferente, uma perspectiva muito diferente das coisas, não é? E a gente quer trazer isso para os samurais aqui, para que eles te conheçam um pouco melhor. Então, lembrando que este podcast é para que a gente traga os samurais aqui, não é? Para que a comunidade conheça os samurais de forma geral. Quem é esta pessoa que faz parte desta comunidade? Qual é o interesse dela pela língua? Por que a língua japonesa? E, claro, algumas peculiaridades a respeito dessa pessoa para que as pessoas conheçam um pouquinho melhor. E antes de mais nada, eu quero dizer para você o seguinte, que este podcast foi criado também, em algum momento a gente espera que ele alcance o mundo, e se este momento acontecer, quero lhe pedir a permissão para que ele vá ao ar no YouTube, em algum lugar, para que outras pessoas conheçam os samurais da comunidade. Pode ser? Sem dúvida nenhuma, pode atingir o mundo inteiro. Então tá ótimo. Então, olha só, já quero que você comece dizendo onde você se encontra. Vamos lá, gente. Bom, é o primeiro prazer, inenarrável estar aqui com vocês. Eu adoro falar de vocês, falar do Shogun Podcast, é fantástico. E participar é melhor ainda, não é? Sem dúvida nenhuma. Eu estou na ilha de Java, na Indonésia, do lado, consigo ver aqui da janela do meu quarto, do hotel, o templo budista de Borobudur, que realmente é um lugar maravilhoso. Então, geograficamente, falando do meu GPS, hoje ele se encontra na ilha de Java, em Borobudur, na Indonésia. E você está aqui perto da gente, né? Na verdade. Pois é, se eu olhar para cá, eu vejo um pouquinho mais para o norte, um pouquinho mais para cima, começo a ver um pouquinho o Japão. Isso é onde vocês estão, né? Indonésia não é tão longe daqui, é. Pois é, e se eu olhar um pouquinho mais lá para baixo, eu acho que eu vejo você, né, Jorge? É, isso aí. Um pouquinho chegando, Será que quase você no meio levantar do a mão? caminho. Não. Se eu levantar a mão e der um tchauzinho aqui, de repente fica mais fácil para você me localizar. É verdade, boa ideia, Jorge. Ainda bem que você falou isso. Obrigado. Marcelo, a gente tem muita coisa para falar e o tempo é muito curto. Nós vamos tentar, eu e o Jorge, a gente está fazendo já um treino para a gente falar menos, porque nós temos 3 pessoas falantes aqui nesse podcast hoje. Vai dar ruim, que eu já estou sabendo, mas vai dar muito bom. Amém, que assim seja. Eu quero mais que a gente fale muito. Então, nós vamos fazer algumas perguntas para você, para que você possa, a gente poder ter um direcionamento, tá? Para esse podcast e não, tipo assim, não expandir muito, porque senão a gente não sai daqui hoje, porque é muita coisa para ser passada, muita coisa para ser falada, não é mesmo? Então, nós fizemos algumas elaboração, eu e o Jorge aqui, em off, de algumas perguntas e a gente vai estar fazendo esse bate-bola com você, pode ser? Pode ser, manda ver. Antes de mais nada, quero agradecer também a todos os samurais que estão presentes aqui hoje. Boa noite, eu estou vendo que tem muita gente, muita, inclusive Milton-san! Omedetou gozaimasu! Otanjoubi! Omedetou gozaimasu! Milton está fazendo aniversário. Tá aqui a Shizuka, a Yamiko, o Milton,
um monte de gente, tá lá a Rita, a Yoko, a Grace, tá todo mundo aqui, olha, a Priscila, a Kírcia, a Shizuka-san, enfim, os samurais estão em peso aqui, tá? Assistindo a gente, e esta live vai ficar, obviamente, gravada aqui para vocês depois desse podcast, para que vocês possam assistir em outro momento, se assim for o caso. Mas, de antemão, muito obrigado pela presença, e se vocês quiserem fazer algumas perguntas, os outros shoguns da comunidade, tá? A Nika, a Yoko e a Miyu, que estão aqui no backstage, fazendo com que isso tudo aconteça para vocês. E também estão de olho aí no chat, para a gente poder interagir com vocês na medida do possível, tá bom? Então, olha só. O Jorge já tem aí uma pergunta na bala para fazer para você, Marcelo. Eu pedi para o Manda, Jorge. CSP para começar essas perguntas, até porque tem algumas aqui muito importantes para você. Você não sabe o que se esconde atrás do nosso queridíssimo. Tá? Preparadíssimos, ó. Preparadíssimos. Então, eu queria começar uma pergunta que eu acho que é muito importante da gente fazer, que conta um pouco da tua história. A gente quer saber quem foi Marcelo Ramazina durante a sua infância. Assim, suas aspirações, as coisas que almejou, coisas que dessas coisas cumpriu e o que né, não faz mais parte, mas da onde se formou o Marcelo Ramazina que a gente conhece hoje? Boa pergunta, Jorge. Eu gosto muito dessa pergunta porque eu volto na minha infância, né? A minha infância foi uma infância maravilhosa. Eu cresci em São Paulo, depois eu fui para Praia Grande e lá eu fui uma criança que brincava de carrinho, ia para a praia, saía às 8 horas da manhã, depois voltava à tarde, voltava à noite. Subia em árvore, brincava muito com os meus amigos, nadava, mas sempre, Jorge, com talvez um olhar além mar, se eu posso dizer assim, que eu estava na praia. Eu talvez ouvia não só as ondas, eu via um pouco mais para frente, via um mar aberto. Tanto é que eu comecei a escrever, era um tal de pen pal, eram cartas que eu escrevia em inglês para as pessoas que queriam se comunicar. Então, essa minha vontade de voar longe já começou aí. Eu lembro que tinha uma sorveteria, olha isso, eu tinha uma sorveteria onde eu falava, eu preciso ligar para o meu pai, para minha mãe, e ele me deixava ligar. Mentira, eu não estava ligando para meu pai e minha mãe, eu estava ligando para uma amiga minha da Inglaterra, chamava Jane, achando que essa conta nunca fosse chegar. E um dia chegou, e meu pai passou na frente da sorveteria, o dono da sorveteria falou assim, por favor, senhor Danilo, todo mundo se conhecia, porque a Praia Grande era pequena, nós morávamos no canto do Forte, ele veio, vem cá, falou, tem uma conta aqui do seu filho, mas conta. Aí vieram 15, 20 minutos falando, mas eu não, nessa época eu não falava bem inglês, era só para escutar o telefone tocar lá, isso já me dava um combustível gigantesco. Enfim, e aí a minha prima Cíntia também ia muito para lá, ela falava inglês, eu estava começando a falar inglês, e a gente brincava, cantava músicas, só que nós não cantávamos as músicas, nós falávamos a letra para as pessoas acharem que a gente falava inglês. Olha que loucura isso, onde foi, Jorge? Isso nunca morreu, isso está latente até hoje. Então, você acha que você foi uma criança mais peralta ou uma criança mais contida? Eu acho que eu era mais contido, mas quando eu vi essas oportunidades de voar longe, de mentir, uma mentirinha gostosa, falar que falava inglês, eu ia por esse canal. Então, assim, no final eu acho que era controlado, mas era só abrir uma porta que eu já virava onde eu não queria estar, onde eu queria estar. Você tem irmãos, Marcelo? Tenho, a minha irmã, Adriana Ramazina. Amo de paixão, amo de paixão. Maravilhoso. E olha só, o seu comentário em relação à sua infância é muito bacana porque ele faz um link com a nossa segunda pergunta, que é como o interesse por idioma surgiu na sua vida? Em que momento? A gente já entendeu que já desde cedo ele já tinha esse interesse, não é? Mas então,
Vamos colocar essa pergunta um pouco a mais além. Quando de fato você começou a estudar línguas, e qual foi a primeira língua que você estudou? E assim por diante. E fale, eu sei que você fala, acho que 7 idiomas, se eu não me engano, ou se aumentou por aí, mas fala pra gente como que foi isso? Em que momento você decidiu estudar línguas, não é? Uhum, Porque o interesse a gente já sabe que existia desde a infância. uhum, Qual foi a primeira língua que você resolveu aprender? E assim por uhum. diante, quais as outras que você fala? O interesse bateu quando, bom, primeiro sempre essa ideia de querer falar inglês, quer dizer, guardava a música e lia a música, e aí eu falava, eu comentava a música, dizendo que eu estava falando inglês. Isso foi, eu acho que talvez o primeiro idioma tenha sido inglês. Mas a minha mãe e a minha tia faziam latim e francês. E a minha mãe e a minha tia tiveram que decorar um texto em francês. E elas, talvez quando eram pequenas ou quando estavam no colégio, enfim, e elas falavam esse texto. E eu e minha prima Cíntia repetíamos esse texto em francês. Então já começou uma cumplicidade de inglês, de francês, quando nós éramos pequenos, não é? E aí isso foi tomando um tamanho foi aumentando, e aí eu parti para espanhol, parti para alemão, parti para italiano, que italiano também se falava em casa, e aí foi crescendo. E aí um idioma pega o outro e você vai se encantando com esses horizontes abertos, você vai querer abrir mais, e aí veio italiano, bom, italiano, francês, inglês, alemão, o que mais? Grego por causa da minha irmã, que é arqueóloga, que morava em Atenas. E aí foi indo. Imagina, olha isso, gente. Eu em Atenas, eu saía à noite na rua, nas ruas de Atenas, com a Acrópole ali do lado, com placa, com Pireus, etc. Atenas, olha que loucura, lendo placa de trânsito. Tipo, a cartilha grega. Isso não foi. E aí o que acontece? Eu volto à minha infância, quando eu comecei a me alfabetizar, né? Em vez de falar A, B, C, D, E, o A, E, I, O, U, ou sei lá, eu falava o alfa, gama, delta, y, zeta, eta, em grego. E falava, ah, que legal isso aqui, então significa isso. E a minha irmã me ajudou muito com isso. E aí uma coisa vai buscando a outra, vai se apaixonando, até chegar pandemia, onde tudo parou, onde eu não viajei mais, onde eu tive que me reinventar. E nessa busca de internet que eu vou fazer, já tinha ido para o Japão, já tinha ido para o Japão várias vezes, né, Jorge? Várias vezes. E sempre apaixonado pela cultura, pelo respeito. Eu não digo que Japão é outro mundo, eu digo que Japão é outro planeta. Outro planeta. Eu estou falando em absoluta, o âmbito é geral, o âmbito é geral, né? Chegar e eu falei, eu não posso chegar num lugar onde eu não consiga entender uma palavra, uma frase, eu quero rir, eu quero brincar, eu quero errar, né? Eu não quero, eu sou cara de pau, tem cara de pau também, grande parado, é um horror. Chego, falo mesmo, falo errado, mas eu quero participar. E aí foi que, navegando pela internet, eu encontrei Jim Takahashi. Falei, mas quem é essa pessoa? Vamos perder 5 minutos aqui. Aí perdi 1 minuto, perdi dois, perdi três. As referências, até eu gosto de falar muito em ídolos, não idolatrar uma pessoa, não, mas vamos colocar como referências, não é? 1 minuto de referência, 1 minuto passou para horas, de horas viraram dias, de dias viraram meses, de meses viraram anos, e aqui estou jogando, falando japonês, brincando, errando com partícula, ni, e por aí vai. Mas isso não importa. Importa que a vontade continua de falar mais. Talvez eu tenha mais 4 idiomas para falar. Vai ser árabe, russo, hebraico e mandarim. Eu vou tentar. Vamos tentar. Não custa nada. Ah, vai conseguir, com certeza. Eu ia até te perguntar isso, assim, em que momento, né, que surgiu essa curiosidade para você pesquisar sobre Nihongo, porque, tipo, né, porque, como você disse, assim, o Japão realmente ele já é um lugar, eu acho que todos nós que a gente está aqui, a gente é meio suspeito para falar sobre, né? A gente já nasceu japonês e não sabe, né? Só está fora do país. Então, assim, mas eu acho que leva um tempo para a gente descobrir essa vocação,
pra gente descobrir que a nossa alma tá no Japão, né? Leva um tempo para a gente saber aonde é que isso se encontra, assim. Qual foi o momento, assim, que você decidiu optar pelo Nihongo, pelo Japão, essas coisas? Quando eu viajei já várias vezes para o Japão, antes de tomar a decisão de fazer o japonês, né? E olha isso, Jorge, voltando muito tempo, quando eu tinha lá os meus 4, 5 anos, eu lembro que nós morávamos numa casa e aí tinha um portãozinho do lado de uma outra casa. Era o seu Suzuki. E aí ele falava japonês com a esposa e falava com a Silvia. A Silvia era brasileira, filha deles, né? Brincava conosco e eu não sei se nesse momento, talvez inconsciente, o clique aconteceu. Porque eu lembro que ela falava muito com a Silvia, filha dos pais, né, dos Suzukis. Ela falava, e talvez nesse momento falou: Nossa, isso me encantou, que legal, que legal que você está falando. E aí vinha com comidinha, entregava comidinha para nós. Então, esse momento foi o clique inconsciente. Aí o consciente veio. Eu não posso entrar no avião da JAL ou da ANA, fazendo São Paulo, Nova York, Tóquio, e não entender nada, nem o Yoroshiku Onegaishimasu. Falei, não posso. E aí foi. Mas era assim, aquela coisa de protelar, né, Jorge? Amanhã eu faço. Amanhã eu faço isso. Amanhã eu faço regime. Fica gordo o ano inteiro. Amanhã eu faço isso. Não fica boa porque não estuda. Aí eu falei, é agora. E aí eu comecei. Aí encontrei Jin Takahashi-san. Aí foi ele. Eu falei, é agora. E foi. E foi a desculpa, foi numa desculpa que eu sempre usei para protelar as coisas, que no momento da pandemia eu não podia nem ter desculpa para mim. Eu vou protelar o quê? Viajar quando o mundo está fechado? Eu vou protelar para acordar amanhã, dia seguinte, sem fazer nada? Aí foi aí que eu fiz. Foi esse momento. Eu quero interromper e eu vou fazer uma pergunta que não está no nosso script, porque eu acho que ela cabe muito bem nesse momento. Você falou sobre a pandemia, e na pandemia você decidiu estudar o idioma japonês justamente para não protelar mais o seu desejo de aprender o idioma. E uma vez que você já conhecia o Japão e sabia que ao término da pandemia você voltaria ao Japão novamente com o seu trabalho, não é? Você já queria saber, pelo menos, se comunicar um pouco básico quando você viesse para cá e aproveitar muito mais do que esse país tem para te dar. Mas foi na pandemia também que você se reinventou. Essa é uma palavra que você usa e que eu acho muito boa de ser dita, a gente se reinventar, porque é necessário sempre estarmos nos adaptando às situações que a vida nos impõe. E neste momento você começou a fazer pudins. E isso eu acho fantástico, porque uma pessoa com a sua bagagem, de repente, estou fazendo pudim para vender para pagar minhas contas. Como que foi essa, como que foi isso para você? Eu acho bacana passar porque tem muita gente, tá, que às vezes perde o emprego, acontece um monte de coisa, acontece uma crise, entra em pânico, não consegue se reinventar porque está acostumada com aquela mesmice de sempre e acha que ele é limitado a apenas aquilo. Ele não consegue descobrir nele que ele tem potencial e capacidade de fazer outras coisas, se olhar, se enxergar e ver o quanto ele é capaz de muito. E você pôde se reinventar, você se permitiu se reinventar. Como que foi isso para você? Nossa, é verdade. Eu acho que a pandemia, a gente sempre fala, né, Jim? Ai, faz desse limão uma limonada. Eu acho isso aí, ele é super teórico, ele é teórico mesmo, né? Mas colocar na prática é difícil. É muito difícil. É muito difícil porque viajando, conhecendo o mundo, falando idiomas, etc. Tal, voltar para você, olhar para o seu ego, deitar no seu travesseiro e falar: Ó, meu querido, o que você vai fazer da sua vida? O mundo está parado. Então, assim, é uma coisa que é difícil. É difícil que muitas pessoas não vão sair da cama, não conseguiriam ou não conseguiram sair da cama. O que aconteceu? Eu digo que tem muitas coisas aí que vão direcionando, talvez, os anjos. Depois eu tenho, se eu tiver um tempo, eu tenho uma coisa muito, muito boa de anjo, que me ajudou, enfim. Aí o que acontece? Ia comprar um carro, um Toyota. Aí eu fui comprar, estou falando em fevereiro. Aí fui comprar o carro, não sei o que tal, entrei na loja Toyota, tal, falei, eu quero esse aqui, tal, quanto custa, X, tal. Aí fiz contas, raiz quadrada, tira, multiplica, e, enfim, leva ao cubo, tira. Aí falei, bom, ok.
quando eu cheguei com a ideia de ok, vou comprar o carro, já estava tendo o problema de pandemia. Itália, China, depois Itália, norte da Itália, etc. Tal. Falei, nossa, que está acontecendo uma coisa estranha no mundo, né? Aí é a hora de começar a olhar e falar, estou com medo, não vou mais comprar o carro. Mas até decidir não comprar o carro, eu voltei, fui para o supermercado, entrei na garagem, desci e tinha uma senhora, Cleusa, que estava com o Yaris, que é o que eu queria comprar. Eu abri o vidro, mas assim, gente, eu não conhecia a Cleusa, não conhecia ninguém do prédio, eu conhecia, mas era uma coisa assim, social, bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, etc. Obrigado. Abri o vidro e falei, nossa, sem pensar, explodi. Falei, nossa, eu quero comprar o carro da senhora, que legal. Depois me disse como é que ele é. Aí eu falei assim, nossa, que legal. Ela foi muito receptiva, voltou para mim e falou assim, aqui está a chave, vai fazer um test drive do carro. Hoje em dia, nós estamos falando do século XXI, quem é que vem, entrega uma chave para você e fala, vai fazer um test drive no meu carro, porque é bom. Ninguém neste mundo santo. Ninguém. E eu fiquei tão tocado com isso, eu não peguei o carro, não fiz o test drive, para fazer, para resumir. Aí eu subi, eu falei, essa mulher é muito especial. Eu vou fazer um pudim para ela, porque eu já fazia pudim, minha avó fazia pudim. Eu fiz um pudim para ela. Eu adoro fazer pudim. Adoro cozinhar, adoro. Para mim é uma alquimia da cozinha fantástica. Enfim, voltando lá para o carro. Aí fiz o tal do pudim. Fiz o pudim, entreguei o pudim para ela no apartamento dela. Ela comeu o tal do pudim e falou, publicou no grupo, Jorge, dizendo que aquele pudim era um dos melhores pudins que ela tinha comido na vida. E me ligou. Ela falou assim, eu vou publicar e você vai ter que fazer pudim para todo mundo do prédio. Em uma semana, eu tinha feito 58 pudins. A minha casa, Jorge, parecia uma granja. Eu tinha ovo para tudo quanto era lado. Eu falei, meu Deus do céu. E começou. Eu vendi 1.499 pudins até o fim da pandemia, quando aí eu embarquei para Dubai, aí voltando ao normal do meu turismo. Então foi assim, pudim. E vendi muito pudim. Eu levantava às 5 horas da manhã para fazer um forno normal, 3 formas de cada vez. E não parava. Eu era sozinho. Um amigo meu me ajudou, o Joseph me ajudou muito a fazer pudim. Tudo cheirava ovo na minha casa. Tudo cheirava ovo. Enfim. Eu imagino, porque assim, no seu Instagram você tem pudim de tudo quanto é sabor, né? De tudo Tudo quanto é sabor. jeito, né? Inventou um monte de pudim. Mas, Marcelo, eu vou engajar em uma outra pergunta para também responder algumas pessoas que estão aqui no chat, inclusive o Milton, dizendo que ficou confuso. Falou, e agora? O cara fala tudo isso de idioma, mas ele trabalha no que exatamente? E a minha pergunta para você é, eu quero que você fale sobre a sua paixão por aviões, e eu quero que você diga se foi essa paixão que te levou a trabalhar no ramo que você trabalha hoje. Se você escolheu essa profissão por conta da sua paixão, ou como é que foi isso? Como que aconteceu? E aí você fala do seu trabalho, da sua profissão, que assim as pessoas serão respondidas aqui também no chat. É engraçado. Eu sempre fui apaixonado por avião. Sempre. Desde pequeno. Imagina, eu acho que eu via um mar, né? Como é que eu vou? Vou de avião, enfim. Mas eu gosto muito de avião. Eu montava aviãozinho da Revel, pintava, lixava, montava, etc. Tal. Isso foi crescendo. Essa paixão por avião foi crescendo. E qual era a melhor forma? Olha isso, além dos aviões, eu colecionava recortes de jornal de viagens. De tudo. Eu cortava e fazia um livro com vários recortes colados. Vários recortes. Eu pedi para o pai da Cíntia, o Joel, aí me escreve uma carta para a Boeing que eu quero pedir aviões. E ele escreveu em inglês, eu mandei para a Boeing e recebi um monte de coisa. Recebi um monte de folheto, de foto, de projeto, e isso foi maravilhoso. E além disso, eu prestei psicologia na PUC, quando eu estudei no Colégio Batista Brasileiro, né, lá em São Paulo. E eu prestei psicologia, eu prestei odonto, e aí eu prestei turismo.
Óbvio, turismo, né? Se eu estou querendo voar, se eu gosto de Record Jornal, meu Deus do céu, vamos fazer dessa vontade um desejo realizado. E aí, entrei em psicologia, odonto, entrei numa última chamada, foi da, né, OSEC, e turismo. Eu falei, eu vou ver turismo, estou gostando dessa ideia. Aí fui fazer a matrícula na PUC, em psicologia, achei aquele povo, falei, gente, não sei se eu estou bem aqui, não. Aí fui para turismo, fiz a coisa. Já na matrícula do turismo, já vi que eu não quero psicologia, eu não quero odonto, eu quero esse povo aqui do meu lado. Eu não me identifiquei com essa galera que está querendo fazer psicologia. Eu falei, não quero não, gostei não. Aí no turismo, na fila, como é que vai? Gente, eu fui para Paris. Eu falei, não, psicologia não quero, cuida da sua cabeça. Dente, cuide você. Eu vou cuidar do seu prazer, do seu sonho, que é turismo. Pronto, aí tem turismo. Nunca mais saí, né? Nunca mais saí. Privilégio, Jorge, fazer o que gosta e gostar do que se faz. Para poucos. Você falou isso para mim ontem, essa é uma frase que você usa de efeito para mim, que é muitíssimo bonita, muitíssimo importante, muitíssimo verdade também, né? Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, né? Já diz o... olha só, eu fui fazer uma pesquisa um tempo atrás e descobri que essa frase, que muitas pessoas falam, é de Confúcio, que tem grande influência dentro do japonês, né? Trabalhe com o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar na vida. É isso mesmo, Jorge. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso é muito, muito legal. Esse privilégio, isso é meu. É um grande privilégio. Eu falo sempre que, tipo, viajar igual para nós que gostamos, eu gosto, Sensei gosta. Na verdade, quem é que não gosta, né, de conhecer lugares novos, ver coisas novas do mundo? Tudo isso é muito legal de ter a oportunidade de ver um dia, se Deus quiser, assim, não como guia turístico como você, mas pelo menos assim, o máximo de países que eu puder visitar, eu vou ficar muito feliz também. Amém. E aproveitando até para falar sobre isso, eu queria saber de você, Marcelo, o seguinte, sabendo que você foi para o Japão várias vezes, antes de aprender o idioma, como foi, assim, conta uma história para nós, assim, que foi memorável de quando você foi para o Japão depois de você ter aprendido idioma. E também eu queria saber, eu sempre pergunto isso para as pessoas, porque todo mundo está aqui e sabe que eu pergunto isso. Por que você escolheu Fale Japonês? Tá, vamos lá. Porque qual foi a minha relação com o poder falar japonês depois de ter decidido? Eu acho que tudo que acontece, como você falou, né? Quando você faz uma coisa que você gosta, ou quando você trabalha no ramo que você gosta, você não trabalha sequer um dia na sua vida, não é? E eu acho que é isso mesmo. Então, quando você trabalha no que você gosta, o esforço que você coloca no seu trabalho, você não se dá conta do esforço que você está fazendo, porque você faz com prazer, não é? Então, o que aconteceu? Todos esses idiomas, português nato, né? Mas, vamos dizer, italiano, francês, inglês, alemão, grego, espanhol, japonês, não, vamos tirar o japonês, eu vou tirar esse japonês desse contexto. Vamos dizer, até o alemão, até o grego. Este esforço que eu tenho que fazer, ele ocorreu tão naturalmente que eu não percebi o esforço. Eu não me dei conta. Embora eu tenha me esforçado muito, embora eu tenha feito 6 horas de alemão por dia durante 9 meses, entendeu? Então, esse esforço, ele foi indo, ok? Eu não me dei conta do esforço gigantesco, porque eu gostei, porque eu gostava, porque isso me era o gás, era a minha locomotiva, não é? Quando eu fiquei mais velho, isso porque eu era jovem também, não é? Vamos falar de juventude. Quando eu fiquei mais velho, que eu comecei a me dedicar para o japonês, não foi fácil. Não foi fácil, Jorge. Não foi fácil porque eu tinha que levantar da cama, eu tinha que fazer pudim, eu tinha que reservar 2 horas ou 3 horas para um idioma onde eu escutava Jin Sensei falando para mim, só escute, não questione.
E para uma pessoa que falava todos aqueles idiomas, não questionar um objeto direto, uma oração sindética aditiva. Eu me explodia. Falei, como eu não posso perguntar? Mas por que isso aqui é objeto direto? Porque eu não podia perguntar isso. Então, assim, o esforço existiu. E aí, o esforço, quando ele existe e você não vê resultados, é um esforço gigantesco. É hercúleo esse esforço. Mas quando esse esforço é traduzido em prazer, para pedir uma Coca-Cola ou para falar Minasan, todos os alunos, isso paga todo o esforço que eu tive. E aí a cabeça, que eu tenho uma cabeça de purunga, eu esqueço quase muita coisa, eu esqueci do esforço, mas eu lembro que o esforço, e quando ele é mostrado em resultado, ele é resultado em prazer, o esforço é prazeroso, ele diminui, mas ele não tende a ser, eu não posso, como é que faço, menosprezar o esforço. Ele foi gigantesco, ele foi hercúleo. E aí ele foi todo traduzido em prazer. E como eu decidi o Fale Japonês, era justamente, talvez essa minha fala, ela tenha tomado uma outra roupagem, mas talvez seja o texto do Jin Takahashi, seu, né, Jin? De faça esse esforço, porque você vai ver o que é prazer, o que é esse prazer, trocar trocar esse esforço por prazer. Pronto, é maravilhoso. Foi aí, essa palavra que o Jim me tocou. Falei, gente, esse é o professor ideal para mim. É o esforço. E aí, com o Jim, não tive esforço nenhum. Tive para entender partícula, para saber o que era, não sei o que e tal, mas por que isso? Porque... Pronto. E aí eu não perguntava, eu simplesmente escutava. E aí hoje eu entendo. Que bom que eu não perguntei. Porque se eu tivesse todas aquelas perguntas que eu tinha, se eu tivesse ainda... Hoje eu não tenho mais, que bom, graças a Deus não tenho mais. E o prazer, Jorge, de chegar no Japão e chegar para todo mundo que está lá, estou lá no Kyomi Izudera, vejo aquele monte de estudante, perguntar para vocês são estudantes? Sim, sou do Brasil, falo japonês, todo dia falo japonês, temos o Kashides, mas da Jobodes. Não existe, não tem coisa melhor. Não tem melhor. Não tem melhor. Eu tô doidinho para experimentar essa sensação. É fantástico. É fantástico. Louco. É uma criança Me contaram... junto e tá começando a engatinhar. É bom demais. Me contaram que eu e você, a gente tem que ir, tipo, nos estabelecimentos que a gente vai sair falando com a atendente, vai sair falando com... Cara de pau, tem que ter cara de pau, Jorge. Tem mesmo. Eu vou falar que aqui no Brasil a minha já transborda. A minha cara de pau aqui no Brasil já transborda. Quando eu estiver no exterior, então, aí que me segura, rapaz. Vai ser difícil. O Marcelo, ele é muito cara de pau. Mas olha só, deixa eu perguntar uma coisa. O que é poruga? Cabeça de poruga. Eu tenho a cabeça de poruga, eu esqueço as coisas. Cabeça de porunga. Porunga? O que é isso? Porunga. Isso, aí eu voltei. Deixa eu ver o que é cabeça de porunga. Eu sei que é um amigo meu. Cabeça de porunga, eu lembro que eu era criança, gente. Eu já sou velho, já tenho 55. A minha uma cabeça de porunga. Cabeça de porunga é cabeça mole, cabeça que não guarda tudo. Essa é uma cabeça de porunga. É bizarro. Sei lá, eu peguei coisa de vó, pensei que era outra língua. Tem um estudo que diz que pessoas que falam muitas línguas, eles têm, obviamente, né, o lado positivo de falar idiomas, porque se comunica em várias instâncias, mas também existe um lado negativo, que é quando a gente esquece determinadas palavras de algumas línguas e substitui por outras, que é uma coisa que acontece muito, é como se... isso acontece bastante comigo, pode não parecer, mas acontece. Eu esqueço muitas palavras em português, e eu preciso buscar uma palavra que seja, tipo, algo que possa substituir aquela palavra que eu quero dizer para não cometer uma gafe. Tipo, eu preciso buscar, que nem agora, eu estou tentando buscar uma palavra gramatical que eu não consigo saber, não consigo lembrar, por exemplo, que é uma palavra que ela tem o mesmo significado, que é um sinônimo. Aí eu tenho que buscar, entendeu? Ela falha, ela não vem na hora, o sinônimo. Então, a gente acaba esquecendo e deletando da nossa memória alguns vocabulários de quase todas as línguas. Então, você não fala ela por completo. E isso, você sente isso em qual idioma
para você? No português, quando você se comunica muito bem. Mas você acha que o conhecimento que você tem de outros idiomas, ele interfere um pouco na sua, na sua desenvoltura na língua portuguesa em algum momento? Na língua portuguesa, às vezes eu não tenho a palavra. Às vezes eu falo rápido, às vezes eu falo mais rápido do que eu penso. Então, às vezes a palavra não vem, né? Então, eu tenho uso de algumas muletas de buscar a palavra, falar, então, peraí, então, assim, tá. Não, eu estou falando de garlic. O alho não veio na minha cabeça, mas veio o garlic. Então, assim, eu acho que o cérebro ele é tão rápido que ele vai te substituindo, né, algumas palavras, ele coloca, talvez, a palavra a mais rápida, a que está atrás de mim, a que está atrás do português. Por exemplo, faltou verdura. Tá, faltou a verdura, então vamos lá. Tá, vem lettuce, ou vem alguma coisa de, né, vegetables, vem em inglês. Mas uma coisa que eu notei é o japonês, às vezes, quando eu não lembrava a palavra, Jorge, engraçado que vinha em grego. Em grego. Em grego. Da onde vem o grego em japonês? Porque aí eu comecei a entender que, às vezes, o grego, o substantivo, talvez o adjetivo, ele vai, não, o verbo vai no final, o alemão vai no final. Então, vem assim, por exemplo, japonês, quando eu não sei, vai para grego. Alemão, quando eu não sei, vai para francês. Italiano, quando não sei, vem espanhol. E, às vezes, quando eu esqueço português, eu não esqueço português. Simplesmente a palavra está lá atrás, ela está demorando para chegar. Ela vem, Ela vem, ela sempre vem. E aí vem alguma outra palavra para suprir a necessidade do silêncio. E aí eu aprendi uma coisa, Jorge. O francês, quando fala, que ele fala alguma coisa, não sei o que tal, ele vira para chamar a sua atenção, para não tirar você da atenção, ele faz as onomatopeias. Olha aí a aula de japonês, que ele fala assim, bom, fala alguma coisa para você, Jorge, né? Eu vou só fazer a onomatopeia. Por exemplo, bom, esse faltou a palavra, mas eu tenho uma maneira de te chamar a atenção, de manter a sua atenção comigo. Às vezes isso acontece comigo. Nosso famoso eu mantenho você, tipo, não fala que eu tô aqui, eu preciso estar conectado com você. Eu vou completar o que eu quero dizer. Calma aí, tá lindo. É o francês gago. É o francês que bufa, que gaga. Ou é o italiano que fala, mas perdona, cioè, pronto. Essa onomatopeia, eu fui para a aula de onomatopeia do Jim. Então, assim, tudo liga, tudo é um grande... Você deve ter adorado a onomatopeia. Hã? Você deve ter adorado a aula de onomatopeia. Adorei, gente. A onomatopeia é uma linguagem de bufas, de universal. som. É som. Você pode criar ela na hora. So, talking about language, allow me to ask you something in English. So, if it's possible, so I want you to answer in English as well. Is it possible? Okay for you? Yes. So, let me do that. We know that you lived in Australia, Greece, and England, London. Yeah. London was, I think it was a dream for you living there. Yes, it was. Is it true? It is true, yeah. You know, a long time ago, there was a radio program on Jovem Pan in Brazil, in São Paulo. And what it did was write to Jovem Pan letters and then put your number, your phone number, okay? And then we're gonna select an envelope with a phone number and we're gonna call you. So, but you cannot say hello. The thing that you have to say right when you answer the phone is, eu quero ir para Jovem Pan. Eu quero ir para Londres com a Jovem Pan. And then the gift, I mean, the reward would be to watch the Freddie Mercury show, the Queen show. Wow. Yeah, that was really great. So I wrote 1,500 letters with my phone number. So I sent it to Did you do that? I did, yeah, I did. Of course, with my cousin, she was a great help. And then what did I wrote 1,000
letters, and I sent to the Jovem Pan radio. And then it took like 1 week, and then everybody, someone was calling my home, and then my mother was just used to pick up the phone, and instead of saying hello, say, eu quero ir pelo disco Jovem Pan. And I said, oh, no, this is not Jovem Pan. So teasing us. Anyway, or let's say, fully. And then I was going to the gym, and then I heard, okay, so we're gonna take one letter, and then they selected my letter and said, we're gonna call Marcelo Hamazina. And then they called, and my father picked up the phone and said, he didn't say, I want to go to London, but he said, hello. So I missed this. I missed all the Oh, goodness. I don't believe it. Yeah, Didn't you let your father know about that? Didn't you? Yeah, Only your father didn't know that. How to answer the phone. Oh, I can't believe it. They all know because we had 3 phones and extensions, and then every phone I had, do not say hello, please say I want to go to London with Jovem Pan. So we knew that every time the phone would ring, so pick up the phone and don't say hello. But he was maybe upset, or he was in a bad. It's okay, but okay, you could do that by yourself, no? Yeah. How old was you when you lived in London? I moved to London when I started working within the travel industry when I was 18 years of age. And then 18, about 25, I would say, 25. So you was really young. Yeah, I was right. Yeah, I was young. So how many years did you live there? It was about 5 years. 5 years. So above these countries that you have been living, of course, if you want to pick up one of those, is okay for us too. But I want to know from you which country that you know is the best one in your vision. You mean the ones that I lived or the ones that I visited? Everyone. Okay. Yeah. I can say that Australia was, I had a friend, Katie, she was doing the exchange program. She went to my friend's house in Descalvado, which is countryside of São Paulo. And then she was Australian. And I moved to Australia because I just want to live my life, or to experience a little bit of, living abroad. So I lived in Australia, and then I moved to London. London was sort of a dream come true. And then Greece. Greece was something really special, really, really special. Greece was dealing with yourselves, in that case, dealing with myself, my dreams, my expectations, and everything in terms of how I would be, how I would, react to life. And then, but I would say, I think I can write a book, and with nice chapters. And then I have really nice chapters. I would say Australian chapter would be a really great one. Greece chapter would be really, really fantastic. And also England, as I told you, was sort of a dream come true. It was very emotional, very, very emotional. Dealing with English people, culture, and then trying to explain yourself in another language. And then I realized that I was really fluent in English when I started telling jokes and getting upset. So when you get upset in the language and start telling jokes, that's the message saying that you're fluent in the language, in that particular language. This is a very good point to say, but I think that is another one. Another sign when you can see your dream is in that language. Yeah, you're definitely right. When I dream in Japanese, for example, is something like natural for me, and sometimes I can see my dream is in English as well. So really? Sometimes it's so amazing. Interesting because even in Spanish is the same one. It's amazing. Yeah, most of my dreams, I think, are in another language above the Portuguese. I don't know why.
but it happens. When So, you but get up, talking about Greece, I think Georgia has a question for you about this country go for it. Uh, so in can you talk English. a little bit about Athens? Uh, I I love Greece, so I really want to know about your experience My in experience in Greece. Living yeah, there. So, Living there, how many years did you live in Greece, actually? In Greece, I think it was 1 year because I spent some time. I would say four to But you five could months. you could learn it how to speak Greek there, Yeah, or you studied yeah. before going No, there? no, no. I There had in 1 year. any contact with Greek language. Never, never, never. I never Wow. didn't realize how it sounded. And I said, well, how does Greek sound? So it was very, no, very hard. The very first two words that I learned in Greek was air conditioning, yeah, and vinegar. Why air conditioning? Because when I flew to Athens, I bought a ticket. It was a really cheap ticket. I flew Sao Paulo to Miami, Miami to Chicago, Chicago to Paris, Paris to Athens. It took me like 40 something hours. It was long, long, long. Instead of getting a straight, not straight flight, but a direct flight, I could go anyway. It was a very cheap flight. I paid only $300. It was the travel agent discount, so that's why I had to fly all these cities before going to Athens. When I arrived in Athens, my sister, she was waiting for me at the airport. And then it was November. And then we took an avenue full of air conditioning stores, full of air conditioning, of course, written in Greek. And I said, what's the meaning? And she said, klimatismos. I said, what's the meaning of klimatismos? She said, oh, this is air conditioning. Okay, that was the first vocabulary I learned in Greek. Themistocles. That was the very first one. So air conditioning. And then she was doing, and I said, okay, so you're hungry. So let's prepare a nice salad, Greek salad. And then Greek salad, so I don't have olive oil and I don't have vinegar. So can you go to the small market and then buy some vinegar for me? And I went to the small market, but I didn't know how to buy the things because the lady, she was Greek. And I didn't speak any Greek at the time. So what I did was I prepared a salad because she had some tomatoes and she had some lettuce and then she had the olive oil, but I didn't find the vinegar. And then I was trying to do and then, mimicking. And I said, you know what, I need this. And then she told me, xivi. Xivi is the vinegar. So air conditioning and xivi. And then I start learning this. And I Like was acid. like, Like yeah, acid. you know, So I mean, in a shop, you don't have the shelf that you can just pick up the products from there. You have because to what ask for the products. there was a too small supermarket, very, very small. So we I have did, someone like an attendant to like yeah, provide something for you. You have to ask. You have to yeah, talk yeah, like the old way. You have to talk. old way. Very good. So it's really nice to speak in English with you, but we have here a lot of samurais that cannot understand the English. They Yeah, are like surprising. They are selling it. kind They of are like a talking sugoi. like always. Yeah, I admire, but I can't understand. So let's Let's come back to speaking in Portuguese. Portuguese. But still, I want you to answer the question about Greek because George really, really like Greek and he wants to know how is it to live there. In Portuguese, please. in Portuguese. Thanks so Well, much. Muito obrigado, Yeah, Marcelo, pela deixa em inglês, em maravilhoso. inglês. Isso foi um pedido dos Shoguns para que a gente falasse inglês com você. Tá aqui. mas Muito legal. é um prazer falar. E falar em outro idioma, que é melhor ainda. Vamos lá, Jorge. Jorge, a Grécia, Elada, ou Elas, né? Por isso que a gente fala o mundo helênico. Porque a Grécia, em grego, é Elas. Isso é grego. Então, o mundo helênico. A Grécia é o seguinte, depois de muito tempo, vou botar uma vírgula nesse texto, depois de muito tempo a gente vai colecionando coisas na vida, não é? E eu coleciono céu azul. O céu da Grécia é maravilhoso.
simplesmente maravilhoso. Então eu gosto do céu da Grécia. Então ele tem assim um tiquezinho de um dos melhores céus do mundo. É a Grécia, o céu da Grécia. Você consegue entender o que é o mundo, você consegue entender o que é o idioma, você consegue entender o que foi a Grécia. E quando você começa a falar grego, você entra você começa a fazer parte de uma Grécia que bom, quem fala grego? Os cipriotas, talvez, e os gregos, só. Então, você falar grego é uma coisa tão prazerosa que mostra que você está falando grego. E você falando grego, você consegue ler alguma coisa em grego. E você entra nessa história. Você vê o que é a Grécia, você entende. Então, assim, eu digo que é cultural, é histórico, é maluco, porque a Grécia também é meio maluca, Jorge. Ela não é assim toda maravilhosa. Digo, ela é maravilhosa, loucamente maravilhosa, porque você na Grécia, você pode fazer o que você quiser, óbvio, fazer bem para você, né? Então, dentro desses parâmetros, você pode ser muito feliz na Grécia. Então, isso vai sim, não que você não possa ser feliz na Austrália, na Inglaterra, no Japão, na Nova Zelândia, enfim, mas a Grécia, eu acho que ela tem uns temperos tão maravilhosos que você tem que ir. Você não pode ir no mundo, né? Mas começa com os que você vai querer ir bem. Porque com a juventude, a emoção triplica, entendeu? Então vá para a Grécia, você vai se apaixonar. A Grécia é apaixonante. Rapaz, eu falei ontem isso com o Sensei, falo aqui agora para vocês, todos samurais, se vocês não sabem, é uma curiosidade sobre mim que eu digo agora. Se eu não fosse tão apaixonado pelo Japão, que é a minha primeira casa, assim, país que eu escolheria para minha vida é a Grécia. Eu amo a Grécia. Então, assim, para mim, desde o momento que a gente conversa, né, e que eu me lembro de uma conversa muito legal que a gente teve no telefone, você estava lá. Você tava na Grécia. E eu tava tipo, cara, eu tô maravilhado que o Marcelo tá na Grécia, só que aí a gente conversando. Então, É tão assim, fantástico, né? Que a gente conversa com o Marcelo por telefone e fala, como assim, né? E o Milton tá falando assim, ó, loucamente maravilhosa. Tá anotado isso, da Marcela Ramazzi. Loucamente, Milton. Milton, você pode ser o que você quiser na Grécia. Você tem a possibilidade de entender o que é demais. E para o som do grego, eu vou dizer, por exemplo, posso dizer assim, ó, Prinapó, Trianda Chronia, Έζησα, έξιμην στην Αθήνα και έξιμην στην Μυκονό, γιατί μπορώ να μιλήσω λίγο ελληνικά. O que eu falei foi que quase 30 anos atrás eu morei na Grécia. Eu sou apaixonado pela Grécia e hoje eu posso falar um pouquinho de grego. Então isso é o som do grego. Eu vou fazer um desafio para você agora, já que você falou um pouquinho de grego pra gente, que era uma coisa que eu queria fazer e graças a Deus nós vamos ter um pouquinho de tempinho. Eu quero que você escolha uma frase que você consiga falar em todos os idiomas que você conhece, inclusive o japonês, e fale pra gente. Tá, vamos lá. Não precisa ser muito longa. Só os samurais estão embevecidos com você, com seu conhecimento, e seria muito legal. Você fala uma frase em português que você dirá pra gente nas outras línguas. Eu acho que o básico seria prazer em conhecê-lo, né? Prazer Seria em maravilhoso. Yoroshiku onegaishimasu. Pode ser. Aham. Em alemão seria freut mich. Freut mich seria prazer ou amigavelmente prazer. Deixa eu ver em francês. Deixa eu ver em francês. Avec plaisir. Enchanté. Pode ser em francês, pode ser enchanté, quer dizer, encantado. Em espanhol, encantado em conhecer-te. Que mais? Italiano, piacere in conoscerti. Que mais? Português, francês, alemão, grego. Em grego seria... Grego, vamos lá. Prazer em conhecê-lo seria... Olha que engraçado. Acabei de pensar no japonês. Em grego, não, você acabou de falar em grego também. Pois é. E o grego seria
Não, em grego seria prazer, não é um prazer, seria imaste yamas ou imaste, alguma coisa como yamas ou imaste, pode ser assim em japonês, É em grego. complicado porque a gente não consegue traduzir ao pé da letra, né? Como, por exemplo, hajimemashite yoroshiku onegai shimasu é em português, não tem sentido de prazer. É É, diferente, assim como né, nice to meet you, não é? isso. Nice to Não meet tem you. o mesmo, que É, seria ó, mais ou menos o que a gente pode dizer naquela língua, naquele contexto, com aquela cultura, não é? Por isso que eu digo, você precisa entender a cultura, você precisa entender a língua através da sua cultura para que você possa saber usá-la. Por isso eu é. dizia, não pergunte. Mas é isso mesmo. Ouça, É muito bom. ouça. Porque quando o aluno ele vem cru, ele precisa ser. Eu vejo o meu aluno como um copo vazio. Hum, Eu vejo o meu aluno como um copo vazio. Se eu jogar toda a água aqui dentro, ele vai transbordar. E ele vai desperdiçar o conhecimento que eu estou dando para ele. Porque ele vai. Aquela água que cai, que esparrama, ele não tem como pôr de volta no copo. é. Por isso, o conhecimento que eu passo ao meu aluno são gotas. Ele Hum. vai recebendo em gotas. E ele vai absorvendo isso até que o copo fique de forma que ele possa beber sem desperdiçar. E deixar que mais gotas encham e ele beba sem desperdiçar, sem derramar o líquido do conhecimento. E é É assim verdade. que eu vejo. E é Por isso verdade. que eu falo, ouça, aprenda a ouvir, Uhum. que assim você vai conseguir entender e absorver aquilo que eu quero passar para você. A grego yasu. Yasu, ego ime Marcelo, por exemplo, prazer. Yasu. Yasu ime Marcelo. Pronto, prazer. Marcelo. Pronto, maravilhoso. Agora eu quero que você conte para a gente algumas peripécias suas durante essas viagens. Nós temos mais 2 perguntas feitas aqui para fazer para você, só que eu tenho outras que, graças a Deus, meus queridos samurais, é 1 hora só de podcast, mas nós vamos abrir uma exceção porque Marcel Ramazina é cheio de informação. Fique por aí que você vai gostar. Bom, acredito que você já esteja gostando muito e você não vai sair daí, porque aqui hoje é Shogun Podcast. Marcelo, eu É. sei que você tem milhões de coisas para contar para gente, mas eu quero que você comece contando para gente algo da sua estadia no Japão que te marcou. Marcou, assim, tipo, em relação ao uso da língua, em algum momento, uma situação que você fala que isso, sabe aquela coisa que você sente e fica, você não esquece. Uhum. Em algum momento você passou por uma situação em que você teve esse prazer, essa emoção que você fala, caraca, valeu a pena, foi massa e aconteceu isso. Uhum. Tem várias. Tem várias, mas tem uma que me deu e me fez chorar, que é assim. Primeiro eu começo com. Todo mundo tem os seus medos, os seus demônios, né? E você tem medo de você mesmo, né? Eu não tenho medo de quem está na rua. Eu tenho medo de mim mesmo. É porque eu sei quais são os meus pontos fracos. Então, às vezes, os meus pontos fracos eu não toco porque eu sei que eles são pontos fracos, né? Então eu vou ficar quieto, não vou falar. Um ponto fraco meu é assim, estudar. Um ponto fraco não digo ponto fraco. Uma das dificuldades é falar errado e talvez ter um pouquinho de vergonha, que depois logo passa, né? Então assim, quando eu estava com o meu grupo, eu estava em Tóquio, não estava em Tóquio, eu estava indo para, sei lá onde estava indo. E eu encontrei um grupo de estudantes, eu falei, por que eu falei para o grupo de estudantes? Eu falei, porque se eu errar, vai ficar engraçadinho, eu vou achar que tudo bem, eu errei, não tem problema nenhum. Mas é uma bobagem, porque eu posso estar errando com eles, mas eu vou querer estar me enganando. Mas, enfim, chegaram, o grupo chegou, eu falei, uau, vocês são estudantes? Sim, somos estudantes. Da onde do Japão?
de tal lugar. Que legal, vamos fazer uma foto, porque eu sou do Brasil, todo dia eu estudo japonês, no medo, parecendo que todos aqueles estudantes fossem fosse uma mesa de. Como é que fala quando você vai fazer a aula? Uma mesa de pessoas que fossem me execrar se eu errasse. E eu falei. E todos entenderam e todos vieram falar comigo. Eu falei, uau, que legal. E aí eu estava com a Keiko-san, que o Jin Takahashi conheceu, e ela falou assim, nossa, eu na pandemia não aprendi nenhum idioma. E você veio depois da pandemia com este japonês, que eu achei fantástico, que eu adorei. E isso me tocou. Eu falei para ela, você já fala português. O único que estava em débito aqui era eu, porque eu não falo japonês. Você fala português. Então você já tem 2 idiomas. Então o que você fez na pandemia, não tem problema. Eu fiz. Ela falou assim, parabéns. Eu voltei para o quarto com aquela ideia com aquela certeza de que todo aquele esforço tinha virado um momento engraçadinho e depois do momento engraçadinho, a conclusão de que, uau, eu fiz, eu falei, e falei certo. E tive até um comentário dessa guia, da Keiko-san, que, então isso, aí eu chorei. Eu chorei porque foi um momento muito especial, muito especial. Foi esse momento, nunca mais vou esquecer, da foto que eu De tirei. reconhecimento do seu esforço, aquilo que você disse, né? O esforço, quando ele passa a ser prazer e você se sentir reconhecido, ele vale tudo, não é? Você esquece que houve um esforço e você degusta o prazer, não é? Eu acho que é mais ou menos isso. A Isabeth colocou aqui que era a bancada do TCC, de Isso! avaliação do TCC. A bancada do TCC. A bancada de avaliação do TCC. Mas vamos lá. Olha só, eu quero perguntar, você ainda tem 600 chaves de hotel ou aumentou? Aumentou. Agora foram 890. 890 chaves de hotel. Tenho. Meu Deus, você coleciona as chaves de hotel? Coleciono. 890 chaves de hotel. E eu tenho, o ano passado, Jim, foram 143 mil quilômetros voados. Só de milhas você consegue viajar o mundo de novo, né? Não foram 143 mil milhas, não. Serão 143 mil quilômetros, porque é um aplicativo que tem um aplicativo novo que você insere o seu cartão de embarque. E ele calcula tudo, até os aviões que eu voei. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Agora deixa eu falar. Gente, para quem não conhece, Marcelo Ramazina tem um canal no YouTube chamado Ramazina Trips and Stories. É isso? É fascinante, você continua colocando informações sobre as suas viagens no seu canal do YouTube ou não está dando mais tempo? Não está dando tempo, Jim, não está dando tempo. É tanta viagem, tanto vai ali, vai aqui, não sei o que tal, que eu não consigo mais. Eu não consigo mais abastecer. As histórias têm, elas existem, mas eu não consigo mais. É muita viagem. E de onde surgiu a ideia de fazer um canal no YouTube? Porque ele é editado, tem thumb, tudo muito bonito, muito bem elaborado. É incrível o seu canal. É uma viagem pelo mundo com você. Mas de onde surgiu essa ideia de fazer isso? E você teve ajuda, tipo assim, de editor, ou você fez tudo sozinho para colocar Eu fiz com o Joseph, que é um amigo que é TI, ele sabe tudo, ele manda bem nisso. E também foi no começo da pandemia, né, Jim? Quando eu falei, vamos lá, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu fui dando tiro para tudo quanto é lado. Então eu tinha o horário dos pudins, que depois não tive mais horário do pudins, os horários das aulas que eu dava aula de português para estrangeiros, depois eu dava aula de italiano, espanhol, francês, e aí depois eu tive as aulas suas e os vídeos. Então, assim, se eu trabalhei mais na pandemia, ganhei menos, né? Mas eu trabalhei mais. Trabalhei muito, muito mais. E foi o que preencheu o meu tempo. E aí eu fui ganhando dinheiro, né? Ganhei dinheiro com pudim. Então aí foi tudo bem. Aí agora parou o pudim, parou o canal no YouTube e agora só a viagem. Quantas viagens você faz
Assim, em um determinado período de tempo, por exemplo? Você chega a fazer mais de 2 viagens por mês? Faço. Cheguei, o mês de setembro e outubro, eu fiz 3 viagens por mês. Embarcando 4 viagens. Eu passei o mês de outubro, talvez 3, não. O mês de setembro eu passei 3 dias no Brasil. 3 3 dias. dias só no Brasil no mês de setembro. 3 dias no Ah. Brasil. Então, olha só, você que viaja muito, com certeza, como eu estava dizendo, você tem muita história para contar. Além da do Japão, eu sei que você tem, por exemplo, uma história muito interessante sobre no Marrocos, com um tal de uma suposta passageira sua, não é? Quando você acompanhava 150 pessoas no Marrocos, que estava procurando por um secador de cabelo na recepção. Eu tenho. Calma, eu sei que você tem algumas histórias bem interessantes para serem contadas, não é? Mas eu queria que você escolhesse uma delas para contar para a gente aqui, e se possível também que você falasse sobre, além da sua paixão por avião, sobre uma determinada carta que você escreveu para uma companhia aérea por conta de um sonho de viajar num Boeing A380. Ah, Eu tá. acho que isso deixa uma mensagem muito massa. Eu Deixa, gosto de deixa. ouvi-la e eu queria que os samurais ouvissem. Vamos. Eu vou contar primeiro do Marrocos, que foi engraçado. Eu estava um grupo de 150 pessoas, Você muita congelou gente. pra gente, Marcelo, mas a gente está te ouvindo, tá? Ah, não, é que eu estava paradinho. Congelei? Congelou. Tá Ah, voltando. tá Voltou? Aí, quase tá voltando. falando aí Talvez que seja. tudo acerta aqui. Então seja conexão. Ele tá numa ilha, gente. Ele tá numa ilha na Indonésia, pensa. Pois Tá é, tá na ilha longe. de Java, na Indonésia. Não vamos exigir muito, mas vamos lá. Mas congelado ainda, gente? É? Tá um pouco congelado, mas a gente consegue te ouvir. Pode Tá, contar pra gente a história. Vai eu vou voltar ficar ao paradinho. normal enquanto você fala. Tá, então vamos lá. Marrocos, 150 pessoas, grupo de uma. Voltou, tá? Você voltou. Só pra você saber. Ah, que legal, tá. Grupo de 150 pessoas, de um cartão de crédito, de uma bandeira de um cartão de crédito. E aí, dia livre, estava em Marrakech, dia livre, 150 pessoas, subdivididos em grupos. Né? Essas pessoas estavam todas em subgrupos e foram para a praça central que chama de Malfna. Essa praça ela é a porta da Medina, né? E aí você tem várias barraquinhas com comida, com suco, olha lá, pomegranate, pomegranate, romã, Roma, suco de Roma. romã, etc. Tal. E aí, um pouquinho antes, uma com cobras, Naja da Índia, e não sei o que, tal, tal. Ok. As pessoas foram e falaram assim, Marcelo, me chama Ramazina. Ramazina, fica aqui na recepção do hotel, porque se alguém chegar, você fala francês, você pode ajudar as pessoas. Tá bom, tá. Aí foram lá, fiquei sentado, mexendo no meu computador. Tá. Aí veio uma menina, subiu a escada, e aí eu levantei, né? Aí ela virou para a esquerda, não veio para a nossa mesa, que era a mesa a gente chama de Hospitality Desk, que era a mesa de informações dessa empresa, dessa bandeira de cartão de crédito. E aí lá fiquei, e ela na recepção. E ela fazia assim na recepção. Eu falei, algo está acontecendo, vou ajudar. Cheguei lá para ela e falei assim, você está precisando de ajuda? O que a senhora precisa? Ela falou assim, e fez assim com a cabeça, não olhou, e falou assim, é que necessita um secador de pelo. Eu falei, oi? Como? É que necessita um secador de pelo. Eu falei, mas está falando espanhol por quê? E porque não hablo outro idioma, hablo só inglês e espanhol. Eu falei, não, fala português. Porque veio comigo, trabalha nessa empresa. Não trabalho. Falei, como não trabalho? Trabalho. Falei, depois a gente treina francês, treina espanhol, depois a gente vê, né? Não, senhor, não entende. Falei, como não entende? O que a senhora precisa? Um secador de pelo. Falei, não, minha senhora, vamos falar em português, que aí depois a gente fala o quê? Não, senhor, e nessa, fala, não fala, fala, não fala, fala, não fala. O recepcionista entendeu o que ela queria. Eu olho para ela, ele sai da recepção e nesse exato momento sobe na escadaria Matthew McConaughey, aquele cara, ator famoso, que inclusive é casado com uma brasileira, de Los Angeles, só que tal da Califórnia, e eu olho para ele e falei, opa, conheço de algum lugar, mas não é meu passageiro. E olha para ela e vira e fala assim, olá Pepe, olá Penelo, olá Pelé. Eu falei, oi?
Tipo, sabe aquela coisa? E fiz errado, mas eu sei quem é aqui. Aí o cara da recepção vem com um secador de cabelo e me entrega. Era um secador diferente, que não tinha furo, não sei o que tal. Ou tinha furo, era enfim, uma coisa para quem tem cabelo, né? No meu caso, não é meu cabelo. E aí, coisas para não sou íntimo desses objetos de secador. Eu tenho intimidade com esse objeto. Zero intimidade. Um dia fui, mas não tenho mais. Nesse momento não tinha. E aí eu falei, nossa. Aí ela virou assim, entonces, eu não trabalho para esta empresa, trabalho para Hollywood. Quando ela falou trabalho para Hollywood, eu falei assim, eu acho que ela trabalha mesmo, né? Porque o outro trabalha para Hollywood. Aí ela falou assim, perdão. Aí eu entendi que era a Penélope Cruz. Ela falou, sou a Penélope Cruz. Falei, Penélope Cruz, mil desculpas. É que eu tô com um grupo de 150 e eu achava, eu me dei conta. Eu me dei conta. I'm so sorry. Você falou com ela em inglês ou em espanhol? Aí eu falei em espanhol, falei, perdona-me, Penélope. Penélope, sim, quase íntima nesse momento, né? Falei, Penélope, perdona-me. Sim, ela já estava descabelada, não tinha nem feito, não tinha nem o secador, você estava tentando ajudar ela a arrumar um secador de cabelo, tá íntima já. Pode chamando para tomar um chá no quarto. Isso. Ela estava feia nesse momento. E não sei se é possível uma Penélope estar. Mas ela estava feia. E eu com o secador de cabelo, com a arma do negócio. Falei, gente, eu tô com o queijo, com a faca, eu vou cortar esse queijo. E aí eu falei assim, Penélope, aqui está o secador de pelo, pero vamos fazer um chistecito. Ela falou assim, qualquer chiste. Eu falei o seguinte, eu tô com 150. Ela falou, sim, já sei. Eu falei, com 150 pessoas aqui. Quando você vai descer lindamente de uma escada com esse cabelo maravilhoso, graças a esse secador de cabelo, graças ao meu frango. A sua barganha. É isso. Lógico, eu estava com a barganha na mão, né? E aí eu falei assim, quando você me encontrar, você passa e fala, olá, Marcê. E eu vou falar, olá, Penélope. Só para a gente mostrar uma intimidade. Bom, aí, Jorge, o grupo chega. Aí, Marcelo, nossa, tinha uma cobra ali, não sei o que tal. Eu comprei um narguile, papai. Aí todo mundo contando vantagens, não sei o que tal. Desce Penélope Cruz com aquele cabelate, com aquela cintura maravilhosa. Desce numa escadaria e ela vem no meio do grupo, bota na mão na mesa e fala assim, olá, Marcelo. E vira para assim, olá, Penélope, como estás? As pessoas lá assim, what? O que é isso? Falei, você conhece Penélope Cruz? Lógico que conheço, gente. Imagina. Aí que foi aquela celeuma. Você não conhece? Não, e de verdade você conhecia, né? Lógico. Já conhecia. Eu dei o Íntima. Íntimo. É isso que eu falo com você. A gente pode sair do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, cara. A gente leva o Brasil junto. Sai. E uma outra, Jorge, uma história que eu gosto muito de contar. Primeiro, vírgula, eu estou aqui, pessoal, faz 30 anos que eu quero vir, que eu queria vir para Borobudur, aqui na ilha de Java, Indonésia. E eu estou aqui. Então é o seguinte, nunca, jamais desista dos seus sonhos. 30 anos por percalços de erupção vulcânica, porque o grupo cancelou, porque não veio, não sei o que tal. Enfim, por N motivos. 30 anos que eu estou para vir para Borobudur. E eu vim. Estou aqui. Então nunca desista dos seus sonhos. Agora eu vou falar do Airbus A380. A Airbus A380, uma empresa francesa, um consórcio francês, inglês, etc. tal, que fez aquele avião gigantesco que a Emirates tem, a companhia de Dubai. Não é? Então eu fiquei sabendo que eu ia para a China com a Emirates. Eu já sabia os voos. Fiquei sabendo quase, vamos dizer, 5 meses antes. A agência me bloqueou a data, falou, preciso que você acompanhe um grupo assim sensado. Os seus voos são esses. Já fui ver qual é o voo. E, como vocês sabem que eu amo avião, o que eu fiz? Entrei no site da Emirates, vi lá, falei, uau, eu vou pegar o voo de Dubai para Xangai com a A380. Acho que era 2006 ou 2007. O lançamento do avião tinha sido há 4 meses atrás e eles já tinham colocado esse avião para fazer o voo de Dubai para Xangai, cujo eu embarcaria. Então, eu ia realizar um sonho, que era o A380, o Airbus A380. Só que de São Paulo para Dubai era um Boeing 777-300ER normal, ok.
Tá. Fui, e aí a agência falou, você vai antes, você não vai depois, você não vai com o grupo. Falei, uau, então eu vou ter tempo para desfrutar de um avião gigantesco, que é o meu sonho. Então eu estava assim, livre, desimpedido para ser a criança que eu fui, que eu era, que eu sou. Eu sou criança ainda, né? Posso não mostrar, mas adoro bobagem, criança, chorar, é uma coisa assim fantástica, não vou esquecer nunca mais. Então, ser criança é um privilégio para poucos. E aí que eu fiz? Entrei no avião, mas entrei no avião, Jorge, um endoidecido, tirando foto, isso no avião de São Paulo. Quando eu cheguei em Dubai, tirei foto, tira de foto e vai para lá, não sei o que. Aí começou o importão de chamar o embarque. E eu embarquei. O meu assento era 77A. Mais 5 assentos eu caía do avião. Eu ia para fora do avião. Porque eu estava quase no último assento da econômica. E fui. Sentei, apertando o botão, vendo, tirando foto, não sei o que e tal. Vem a comissária de bordo. E o avião já estava quase todo lotado. Ela vem e fala assim em inglês. Excuse me, are you Mr. Ramazina? Eu falei, yes. Ela falou assim, I need to talk to you. Eu preciso falar com o senhor. Falei, algum problema? Ela falou assim, não, por favor, pegue a sua mala, era uma mochilinha de mão. Falei, pronto. O grupo embarcava em 3 dias, né, depois de mim, porque eu ia ver hotel, não sei o que tal. Falei, pronto, deu problema no grupo. Eu mal tô tendo o prazer de conhecer esse avião, já estou com um pepino para resolver. Roubaram a minha infância nesse momento. Um pé dentro e um pé fora. Como diz a Elizabeth aqui, ó, quinta série na veia é tudo. Você estava na quinta série, desfrutando seu... Tiraram o pirulito. Não, falei, meu Deus do céu, vamos voltar a ser gente grande. Aí pego uma mala com aquela cara toda, sabe, cabisbundo, não sei o que tal, ando, aí eu vou acompanhando ela, né, seguindo ela, e aí passa a primeira porta, eu não saio. Passa a segunda, eu não saio. Passa a terceira, eu não saio. Eu vou para a cabine do comandante. Quando chega na cabine do comandante, ela bate, ele vem com uma carta. Era a minha. Ah, não, tá. Perdão. Sabendo que eu ia voar nesse avião, eu escrevi uma carta, digitei uma carta, imprimi, coloquei selo, sabe? Que você molha, coloca o selo na carta, isso aqui e tal. Mandei a carta para Dubai. Mas eu não estava esperando resposta nada, eu só estava querendo comunicar à Emirates que eles iam realizar um sonho meu. E o sonho era voar no A380. Mas nada, Jorge, eu não queria que mandar carta, que me desse executiva, nada. Eu só queria comunicar. Bom, aí eu ando quilômetros, que parecia que não tinha fim dentro daquele avião. Ela bate, tem a carta, a minha carta, com o comandante. Ele pega a carta e fala, nós não sabíamos que nós realizávamos sonhos. Eu já sou uma criança. Começo a chorar, parecendo uma carpideira de tanto que eu chorei. Ele com a carta. Aí chora. Chora. Comissária de bordo e chora o comandante. Falei, ai, meu Deus do céu. E assim, falou, muito obrigado, porque isso aqui mostra... Ah, Marcelo, travou. Travou, Marcelo. Calma aí, Marcelo, que travou. Voltou? Pode falar. Isso aqui mostra... O comandante disse... Você está voltando, é isso? Isso mostra... Isso mostra quão importante é a sua opinião com relação ao nosso trabalho. E é bom o senhor comunicar. O senhor fez a melhor coisa, porque nós agora estamos muito felizes. Isso vai para o nosso quadro de Customer Relations. E aí aquela choradeira toda, né, Jorge? Ele chorava, eu de um lado. E ele falou, eu quero meia hora do senhor quando chegar em Xangai, porque eu quero apresentar o senhor, não, porque naquela época eu era jovem. Em 2006, já não era nada branco, nada velho. Tinha um pouco menos de cabelo, um pouco mais de cabelo. E aí ele falou, quero apresentar o avião para o senhor. E aí, meia hora ele apresentou. Só que aí ele falou, e eu queria dar um presente para o senhor, porque isso foi um presente para nós. Então eu tenho que retribuir. O senhor vai de primeira classe para a China. Aí eu fui de primeira classe para a China. Maravilhoso. E olha só, o pessoal está dizendo aqui, todo mundo está, olha, os samurais estão enlouquecidos com você, Marcelo. Estão agradecendo muito.
estão dizendo assim, vou mandar carta agora para Deus e o mundo. Eu quero a parte 2, 3, 4, 5 com o Marcelo. Ele é incrível, ele é show de bola. Meu Deus, quanta história. Conhecer Penélope Cruz. Já a Rita disse que até identificou algumas palavras em latim, mesmo sendo uma língua morta na sua língua, quando você falou em grego. E a Elizabeth estava chorando de rir ali com você. O pessoal está assim enlouquecido. A gente nem sei quantos comentários a gente vai bater nesse chat hoje aqui. Eu só sei que o pessoal está adorando. Mas eu quero fazer uma pergunta para você antes que dê o nosso tempo, que já está dando, na verdade. Já tá dando, mas peraí, deixa eu te dar um corte primeiro aqui, que eu tenho uma pergunta também aqui, muito importante para uma pessoa que é um poliglota, tá? É muito importante fazer essa pergunta. O pessoal do chat quer saber essa pergunta também. A pergunta é a seguinte: depois de aprender 2, 3 idiomas, aprender o quarto, quinto é mais fácil ou é mais difícil? E em questão de cotobá, por exemplo, de vocabulário e essas coisas, quais são as suas dicas que você passa quando você é uma pessoa vai aprender uma língua nova? Que é importante, uma pessoa que sabe 7 línguas deve ter alguma técnica que ajuda na facilidade de memorização. Tem. Muito boa. Tudo. É assim, ó, os idiomas, ó, sem dúvida nenhuma, eles vão te ajudar a você entender outro idioma, né? Você pode não entender uma palavra. Aliás, é o seguinte, você vai buscar outras palavras. Então, você tem sempre uma base. A base grega, eu digo para você, se eu tivesse aprendido grego antes, talvez teria sido muito mais fácil, né? Mas, assim, todo idioma, o primeiro vai ajudar o segundo, que vai ajudar o terceiro, que vai ajudar o quarto, que vai ajudar o quinto. Complica, às vezes, complica, gente, mas não tem problema nenhum você falar uma palavra grega e tá querendo falar espanhol. Não, absolutamente nada. Ajuda fácil. Uma coisa, dicas. Cara de pau. Ninguém nasce sabendo. Eu não nasci sabendo e vou morrer mais burro do que eu sou. Então é o seguinte, aproveita para falar agora. Falar tudo errado, mas fala. Vai ser interessante, porque se você não falar, você não vai se escutar. Então, falar em silêncio? Não, fala alto. O que eu faço? O que eu fiz para aprender grego? Tudo que eu escrevi, a minha irmã, morando na casa da minha irmã com meu cunhado, todas as partes da casa tinha uma coisa escrita. O livro estava escrito em grego, talher em grego, pasta de dente em grego. Então era um dicionário ambulante. Eu entrava no dicionário, eu não abria o dicionário. O meu dicionário era na porta de casa. Então é o seguinte, cara de pau, fale vários idiomas e escreva ou se escute. Não tenha medo de chegar e falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Aonde passa o ônibus? Tipo, perdi... quando eu deixar que bucurique mascar, pronto, fala, entra, fala. As pessoas vão te ajudar. São os melhores professores. Então, assim, gente, cara de pau. Você não deve satisfação para ninguém. Só para você. Então fala. Se você não falar, você não vai se escutar. É isso. Marcelo, a Grazi está dizendo que ela vai agora, a casa dela vai virar um gibi. E, de fato, eu já vi algumas casas de intercâmbio que recebem estudantes de intercâmbio que elas são próprias para isso. A casa toda ela é adaptada para o estudo. Então, tudo tem nome. As gavetas, os talheres, tudo. A parede tem tudo. Isso aqui é wall, isso daqui é door, isso daqui é draw, esse daqui é brush. E tudo tem etiqueta com o nome. Na casa inteira. A casa é o dicionário. A pessoa entra. Se ela precisar falar, olha, caiu alguma coisa no tapete, ele vai olhar pro tapete e está escrito tapete. Carpet. Entendeu? Ele vai olhar pro sofá e tá lá escrito. Então, uma casa adaptada para intercambista. Eu vou transformar a minha, colocar tudo em Nihongo e chamar os samurais aqui. Vai ser maravilhoso. E olha que tem coisa pra caramba, hein? Esse dicionário vai ser grosso, hein? Vai ser um dicionário bom. Olha, a Isabel está falando, vou ali na esquina comprar um óleo de peroba. Vá. Isso mesmo, Isabel. E pede óleo de peroba. Mas a Graça falou uma coisa sobre sonhos que é interessante, porque é diretamente para você, então vou ler. Ela falou, Marcelo, eu mandei muitos e-mails para os comunas da Treviso
da Treviso, na Itália, em busca de uma certidão e fui respondida. Temos que ter coragem em arriscar. É isso mesmo. Treviso Então, Grande. gente, vamos ser mais cara de pau. Ok? Deixa eu fazer agora a minha pergunta para você, que a gente não pode deixar de fazê-la. Todos os samurais querem saber quem é Marcelo Ramazina por Ramazina. Ai, que boa pergunta. Marcelo Ramazina por Marcelo Ramazina. Eu acho que eu vou dizer dedicação, sabe, Jim? Eu acho que eu dedico, ah, eu dedico às pessoas, eu gosto de me doar, sabe? Eu gosto, é, meio criança. Eu digo assim, é uma dedicação infantil, sabe? Óbvio que eu sou burro, eu sou chato, eu sou rabugento, às vezes eu tenho coisa assim, mas eu diria assim, a dedicação infantil. Eu gosto de me dedicar, eu gosto de me doar, sabe? Pode abusar de mim, pode abusar. Abusar, digo assim, pode exagerar, sabe? Os grupos que eu faço às vezes, sabe? Eu volto exausto. Bom, você viu, né, Tim, quando eu te encontrei. É exaustão, mas eu não saberia fazer diferente. Eu não saberia. Eu quero me abusa, sabe? Pega o que você precisa. Eu vou tentar fazer o máximo para te ajudar. Isso me dá um prazer. Pode ser piegas, pode ser clichê, pode ser o que for. Eu gosto disso. Gosto. Então é assim, infantil, Marcelo Ramazina, infantil dedicado, talvez. Eu acho que seria E isso. olha, eu sei o quanto você é, viu, meu amigo? Incrível o que você faz pelos outros. Incrível mesmo. É, Mesmo. eu faço isso. Um dia os samurais saberão melhor dessa história, mas eu e o Ramazina temos uma história sobre essa dedicação. Demorou quanto tempo? Só pra gente saber. Um ano? Ah, Dois? Um ano e meio? talvez 2 anos já, né, Jim? Talvez 2 anos. 2 anos, né? Essa Pois dedicação do Marcelo por mim é incrível. E um dia vocês saberão disso, viu, meus samurais? Não é o momento para isso agora, mas para você ter uma ideia de que quando eu digo que eu sei dessa dedicação, dessa entrega, dessa verdade desse garoto, é porque eu sei mesmo. é verdade. Mas enfim, nós veremos o resultado disso. Aham, Vamos lá, sem então. dúvida. Um belo Jorge tem bacalhau. uma pergunta para te fazer. Fala, Tenho, Aliás, um pedido para te fazer. ó, eu tenho um pedido para te é. fazer, tá? Eu acho que dá para a gente mesclar um pouco dos dois. Que foi, o pessoal está perguntando aqui no início, você tinha falado algo sobre os anjos, e eu quero aproveitar sobre isso para te pedir para você deixar uma mensagem positiva para todos os samurais em 2024. Uma mensagem inspiradora, uma mensagem que continue nos trazendo a coragem para continuar no caminho, que é uma coisa muito importante. Esse lugar aqui foi o lugar que nos uniu e é o lugar que cada vez mais a gente só aumenta a população. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais próximos, melhor. E quanto mais a gente se conhece, melhor, né? Então esse podcast aqui também é para isso, gente. Às vezes a gente não conhece a história de todos os samurais que estão ao nosso lado na batalha. Já fazem anos. Se vocês pararem para pensar, agora em março faz 3 anos que eu faço parte do Fale Japonês. Tem gente aí que faz parte antes de mim, tem gente que entrou comigo, tem gente que entrou depois. E a gente permanecer aqui hoje é um grande marco, assim, uma coisa muito bonita, né? E que em 2024 isso se prolongue como sempre e que a nossa comunidade cresça ainda mais. Amém. Eu acho que encontrar anjos, sabe, Jorge? Você sabe que isso me emociona, sabe? Me emociona porque nós nos encontramos em momentos diferentes e a gente segue um objetivo, né? E esse objetivo é falar japonês. Só que esse caminho foi se mostrando tão legal, tão bonito, tão gostoso, que o abraço que eu dei na Nika, eu vou colocar a Nika só como referência, porque foi a primeira pessoa que eu vi no Japão. Foi uma coisa tão fraternal, uma coisa
tão gostosa, que esse caminho, esse Fale Japonês, mentor de Takahashi, nos deu, né? Então, nós somos anjos, e isso é uma coisa fantástica. Não tem como não agradecer, não tem como negar a existência de vocês, anjos todos. Não tem. É assim, a gente tem que cultuar isso. Esses anjos são maravilhosos na nossa vida. E são vocês. Jin Takahashi, a Nika, a Rita, a Yumi, todo mundo, não vou conseguir falar os nomes, não quero causar esse problema, mas vocês são os anjos, né? Então, assim, vamos fazer desse grupo o mais angelical possível. E é a coisa mais maravilhosa do mundo, gente. Não tem jeito. Vocês são os meus anjos. Vocês são, todos. Então eu gosto disso. Então eu vou cultivar isso. Isso me deixa muito feliz, sem dúvida nenhuma. Eu não sei se você sabia ou se é uma coincidência, mas a Grace Dias estava falando em os anjos, Marcelo, sua relação com os anjos. Nos comentários aqui no chat. Jura? Antes de você mencionar, antes da pergunta ser feita para você. Meu Deus do céu, gente. Aham. Então você... Gente, vocês estão aqui no chat, vocês estão vendo que é verdade. Alguém estava justamente mencionando isso e você tocou com tantas palavras para serem utilizadas por você nesse momento. Você usou anjos, que é o que está sendo dito no chat antes mesmo de você mencionar. Meu Deus. Ai, esse foi um momento aqui, para mim, foi muito, muito forte esse momento, muito bonito, cara. Eu acho que exatamente isso que você falou, a consideração fraternal que a gente tem uns pelos outros é uma coisa que não tem como ser explicada. Não tem precedentes assim, né? Da gente conhecer pessoas que a gente conhece apenas que a internet proporcionou esse encontro, e aí a gente tipo assim, você sabe que você se dá muito bem com aquela pessoa, que vocês dois, tipo, sabe, se batem muito bem, mas quando você encontra com a pessoa, eu sempre falo sobre isso, eu não imagino qual foi a tua emoção ao encontrar, por exemplo, com a Nika-san. Assim como eu não imagino qual vai ser a minha quando for a minha vez. Uhum. E você sabe que cheguei e depois eu encontrei o Jim. Nós nos encontramos no hotel, lá em Kyoto, que eu estava com o grupo. A vontade que eu tinha era de explodir para todo mundo e mostrar para a recepcionista, para o meu grupo, para Yoko-san, para todo mundo que estava lá, para mostrar o Jim. Para mostrar, olha, ele aqui, ele é responsável por tudo isso. E era uma coisa que eu não estava conseguindo controlar, sabe? E falava assim, era uma criançona perdida, mas com vontade de explodir para mostrar para todo mundo. É ele aqui, gente, ele é tudo isso. E veja isso, Jorge. Por que a gente está aqui? Por que a gente está aqui? Como é que a gente conseguiu montar tudo isso? É óbvio que o objetivo foi o japonês, mas vejam os caminhos que a gente chegou. Meu Deus do céu, gente, não tem. É anjo. É anjo. Não tem outro jeito. Somos anjos. É anjo, Jorge, pelo amor de Deus. E reconhecer isso, né? É tão bom. Muito obrigado, tá? A gente não tem muito tempo, tá? Os outros shoguns entrando aqui já para a gente terminar o podcast. Marcelo, de fato, a gente pode, enfim, se estender aqui por horas, que nunca vai ter fim a nossa conversa. Os samurais estão pedindo uma outra vez, outra parte, tudo mais. Não sei se isso será possível em algum momento, você também tem muita coisa para fazer, mas a ideia do podcast era justamente para que a gente pudesse trazer o samurai Marcelo Hamazina para as pessoas conhecerem. Então aqui hoje eu sou apenas um mediador dessa conversa, né? Não sou exatamente o professor de Takahashi, né? Estou aqui mediando o podcast, o Shogun Podcast, que é uma idealização dos shoguns da comunidade. E eu estou aqui ajudando, intermediando isso como um convidado também. Mas, enfim, que é um enorme prazer para mim saber de vocês, conhecer um pouco melhor vocês. Já conhecia bastante de você, mas é sempre muito bom ouvi-lo.
Você é uma pessoa que tem muito para agregar, muito para oferecer. As mensagens tiradas aqui são inúmeras e eu sei que os samurais saberão utilizar isso muito bem. E isso tudo aqui, na verdade, pode ter começado com uma iniciativa minha, com um sonho, um desejo meu de levar o conhecimento para as pessoas. Mas só foi possível porque vocês existiram, confiaram, acreditaram e me deram a oportunidade de fazer isso por vocês e por todos nós. E está sendo realmente maravilhoso. Queria dizer para vocês, antes de mais nada, Marcelo, muitíssimo obrigado pela sua presença. Você está em viagem, acompanhando um grupo, trabalhando na ilha de Java, na Indonésia, e está aí com a gente aqui até, né, nesse horário. Obrigado por disponibilizar esse tempo. Eu tenho certeza que foi de grande valia e você deixou muitas mensagens aqui muito boas para todos os samurais. Depois, né, se quiserem assistir de novo, assistam. Muita gente riu, chorou, enfim, foi incrível. O que eu quero dizer é que nossa próxima convidada, para eu não me esquecer, tá de fevereiro, no terceiro sábado do mês de fevereiro, vai ser dia 17 de fevereiro, será a Anabela Maté, diretamente de Moçambique, da África. Então, gente, aguardem, porque o Shogun Podcast chegou no ano de 2024 para causar. De voadora. Tá aí os outros Shoguns. Vou deixá-los falar um pouquinho, porque eu já falei demais. E a Miyuki esteve aí nos bastidores hoje, organizando tudo. E tá todo mundo sempre aprendendo muito aqui. Tá sendo super massa. Vou deixar vocês e é isso. Deixa eu falar um pouquinho aqui agora sobre uma outra coisa importante que é legal de avisar para todos vocês, samurais. Legal de avisar aqui agora é o seguinte. Essa é a segunda edição do nosso podcast. Ele ainda está tomando forma, ele ainda está tomando... a gente está estudando ainda, cada vez que a gente se reúne, a gente está aprimorando como ele vai funcionar, tá bom? E aí eu gostaria de trazer aqui alguns elementos importantes para vocês, porque assim, eu queria que vocês entendessem que quando a gente abriu o podcast, o nosso primeiro convidado, que foi o Sensei, foi uma entrevista especial. A gente desejava, assim... Me emocionar, vocês queriam fazer eu chorar, essa é a verdade. A verdade é essa, a gente queria pegar ali aonde dói, entendeu? Pegar nos calos, entendeu? E cutucar a onça com a vara curta, era isso que a gente queria, entendeu? A gente queria botar o homem para chorar, era essa a nossa intenção quando a gente abriu o podcast, tá bom? E vocês sabem que isso envolveu muita coisa, envolveu a nossa queridíssima Senpai Ismênia, que foi lá, correu atrás de determinados depoimentos que a gente poderia botar aqui para poder mostrar e tudo mais. Porém, esse não é o caminho que o podcast vai tomar, tá bom? Isso foi especial para o Sensei, como um programa de abertura, tá bom? E daqui para frente a gente vai estar mudando ainda, até tomar a forma do podcast. Só que, Marcelo, para você eu tenho aqui, tá? Umas coisinhas para te mandar de presente no privado, que você vai gostar bastante. Opa. E aí, depois que você terminar de assistir, se você quiser fazer um vídeo se pronunciando e quiser colocar na comunidade samurai falando sobre o que é que você recebeu no privado e contar para os outros samurais, qual foi a experiência, tá bom? E aí eu vou mandar para você agora assim que a live acabar. E lembrem-se sempre, tá bom, samurais, que assim, o nosso intuito é justamente esse. A gente quer conhecer vocês, a gente quer conhecer a história de vocês, a gente quer conhecer como foi um pouco da vida de vocês antes de encontrar com o nosso maravilhoso Jin Takahashi, com o nosso sensei, que fez vocês se unirem a esse grupo. Porque, assim, particularmente falando, praticamente a partir do momento que vocês se uniram a esse grupo para frente, a gente conhece. Mas não conhece antes de vocês se unirem a esse grupo para trás. Então é atrás disso que a gente está, atrás dessas histórias, dessas experiências da infância e essas coisas todas. Mas a gente também não quer fazer nada que seja muito, assim, intrometido, digamos. Invasiva a palavra. Invasivo, muito obrigado, Sensei. Invasivo, exatamente, tá bom? Então, ainda vai... Como a gente descobriu algumas coisas bem invasivas suas, Marcelo, a gente vai mandar no privado. Tipo isso aí. Para não te expor aqui. Para não te expor. Manda, vou adorar. Depois você se vira. Você fez 1h40 de podcast e ia acabar em 5 minutos.
É desmontar tudo em 5 minutos, assim, que a gente tem de arquivo seu aqui. Cara, é só pra botar uma pressão, tá? Não tem nada demais, não. Você vai gostar bastante do que eu vou enviar para você, tá bom? Tenho certeza disso. E agora passo a palavra aos outros shoguns que estavam aqui hoje. A Nika que tá com o microfone aberto já. Vai, Nika. Mete a boca no microfone. Quero agradecer a todos os shoguns, ao Jin Takahashi, que criou essa comunidade com o coração. E hoje ela está aí. Me emocionei muito, Marcelo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E realmente o nosso encontro foi mágico, porque você me inspirou na sua primeira apresentação, quando você falou com o Jin Takahashi em uma chamada. Eu olhei para você e falei, esse cara me inspira e um dia eu quero conhecê-lo. E você falou sobre sonhos. E é uma das coisas mais lindas que nós, seres humanos, podemos ter, é sonhos. É acreditar e se esforçar. Que tem que se esforçar, gente. Não adianta ser sonhador e não fazer algo bonito para que isso aconteça. E o Jin Sensei, ele sempre fala, uma coisa que mudou na minha vida foi a necessidade e o desejo. Você ter que fazer realmente é penoso, mas você desejar. E o Marcelo usou uma palavra muito gostosa, fazer o que faz, que você gosta, não é penoso, você nem sente, né? Eu sei. Eu já cansei de entrar no meu ateliê e a galera dormiu, o dia amanhecer eu tá lá, uau, passei a noite aqui, de tão gostoso que é. E o resultado é sempre incrível do que você faz. E eu quero deixar toda a minha gratidão. Nosso encontro foi lindo. E você falou uma coisa que me marcou no nosso encontro, eu vou dividir com os samurais. Nós somos nosso melhor amigo e o nosso maior inimigo. Lembra, Marcelo? Nosso então, pior inimigo. Se ame, se cobre, se cuide, mas seja feliz. Não se maltrate. E aprender esse idioma está sendo uma lição de vida para todos nós. O Jorge abordou que o objetivo do podcast é nós conhecermos um pouco da história de cada um. E, se vocês me permitirem, eu queria fazer uma pergunta importante para o Marcelo, porque ele não consegue estar aqui conosco nos encontros aos domingos. Eu não tenho essa resposta dele. Marcelo, como é ser um samurai? Ai, é tão especial, Nika. Tão especial. É tão, como é que se fala? Rewarding. É tão, não é prazeroso, é tão, como é que fala, Jim? Rewarding. É tão, rewarding. É prazer, eu vou dizer prazeroso. É uma delícia. É uma delícia. Vocês viram referências para mim. Todo mundo virou referência para mim. E como eu digo, a referência, se ela passa uma hora, ela vai, se você continua com esse não é interesse. Quando você continua com essa concepção de que essa pessoa é boa, de que essa pessoa vai te ajudar, esse momento vira hora, essa hora vira dia, dia vira ano, e ano vira a felicidade das pessoas. Eu gosto de vocês. Eu gosto de saber quem vocês são. E eu gosto de poder contar umas bobagenzinhas e as minhas fraquezas também, como eu te contei, né, Nika? Então, assim, eu gosto muito de contar com vocês. Eu acho Você estava mutado, desculpa, tá, Marcelo? Sempre é recompensador, seria a palavra? Recompensador. É recompensador. Eu voltei, assim, do teu encontro do Jim, e assim, feliz e super com um sentimento de privilégio ter vocês. Privilégio gigante. Para pouco. A honra foi toda minha, com certeza o Jim também teve esse prazer. E, gente, não perca a oportunidade, Marcelo vai estar aqui em fevereiro, corram para abraçá-lo, hein? Eu sei que ele vai estar em Ramamates. Olha aí, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Mas para, mulher! Você fica dando spoiler. Não, o pessoal já sabe que ele estaria aqui em fevereiro. Então, gente, quem quiser ter o prazer de conhecer Marcelo Zamazina ao vivo, abraçá-lo, senti-lo, deixar esse toque de anjo que ele falou,
Maravilhoso. Muito obrigada. Meninas, palavra com vocês. Marcelo, primeiramente, muito obrigado por você doar esse tempo, né, para a comunidade dos samurais. Isso foi muito importante para a gente. E eu quero falar só apenas uma coisa que eu senti durante todo o podcast hoje, essa alegria e esse jeito tão gostoso que você passou para a gente. É tão bom a gente ser criança, a gente ser feliz, e a gente esquece isso, né? Porque a gente tem as nossas prioridades, claro, né? Mas a gente também não pode parar de sonhar, né? E viver esse sonho todo dia, né? Não achar que a gente tem a idade e a gente tem que viver aquela idade só, mas viver como uma criança eternamente. Isso foi muito bom. E muito obrigada por passar esse sentimento para mim, eu acho que para todos os samurais que estão assistindo essa live hoje. De nada, pelo amor de Deus. Yoko-sama. Yoko-sama. Tá mutado, Yoko-san. Vou tentar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, é que tinha pensado. Bom, deixa eu falar aqui que eu fiquei muito feliz com a... Como fala? Assim, uma das primeiras entrevistas assim, com o Marcelo, porque eu admiro o Marcelo, acho que desde o primeiro momento que vi ele. Depois do Sensei, eu acho que foi o Marcelo. Não sei, eu já venho, antigamente, eu acompanhava mais justamente porque eu acho que era aquela época da pandemia, e eu acho que desde o primeiro momento, assim, eu senti muita admiração por ele, né? Além do fato de saber tantos idiomas, né? Também por estar fazendo sempre, né? Eu sou, como fala, guia turístico, mas na época, né? Você estava fazendo os pudins, né? E fazia os pudins com tanto amor e saía falando para todo mundo. O pudim, a gente aqui só ficava com água na boca, mas tudo bem. Mas era tão bonito, porque era um negócio tão simples, ele fazia com tanto amor. Aí, desde o primeiro momento, era o que eu sentia dele, que ele tinha um jeito doce de falar, alegre, menino. Então, e parecia que tinha amor em tudo que ele fazia. Então, uma pessoa que eu, assim, sinto muita admiração, tenho muito, assim, no coração, assim, de... Eu não falo muito com ele, nunca falei muito com o Marcelo, só de vez em quando trocando umas mensagens, mas é uma pessoa que está assim, bem no meu coração, porque, não sei, alguma coisa bateu, né? Então, eu acho uma pessoa muito, assim, valiosa, muito amorosa, muito, assim, uma pessoa que se doa muito, e ele não precisa, eu acho que nem fala muito. O que ele fala já alegra o dia de todo mundo. Acho que o dia que eu tiver triste, eu acho que eu vou falar com o Marcelo, porque o Marcelo, ele passa muita uma coisa que é muito bacana isso que vocês colocaram, tá? Porque isso define realmente o Marcelo, e ele próprio se definiu como uma criança, né? Ele próprio se definiu como uma criança, que justamente é isso, ele tem essa pureza, essa leveza, essa ingenuidade, essa graça, essa leveza que encanta muita gente, porque ele é muito natural, ele é muito natural, é muito transparente, e isso é talvez aquilo que a gente fala, caramba, é uma criança nesse corpo adulto, né? Essa fofura, né? Essa espontaneidade dele. A gente poderia ficar aqui milhões de horas, mas a gente precisa terminar. Muitíssimo obrigado mais uma vez, não somente aos Shoguns, ao Marcelo, mas também a todos os samurais que estiveram aqui com a gente e bombardearam de perguntas, de comentários, enfim. Marcelo, se você tiver um tempo durante a tua vida maluca, dá uma olhadinha nos comentários. Quem sabe tem alguém ali que você queira responder alguma coisa, porque eu acho que, de repente, é legal você ver também. Eu tentei, tá, gente? Juro que eu tentei fazer aqui as perguntas, mas foi um pouquinho difícil. Perguntaram até se dava para fazer um podcast somente com a pergunta dos samurais. Perfeito, podemos marcar, Marcelo. Eles querem você de novo, porque diz que foi fantástico. Então, quem sabe, samurais, a gente tem aí, os Shoguns tem um cronograma,
Mas o Marcelo também é uma pessoa bastante apurada, estão agradecendo pelo seu tempo também, pelo podcast maravilhoso, foi fantástico de verdade, foi um enorme prazer. Vai curtir aí a sua ilha de Java, na Indonésia. Isso Tá? aí. E se der tempo, vem aqui tomar um cafezinho, tá aqui do lado. Isso Verdade. aí. Quando vier no Brasil, me avisa também, por favor. Vamos. Gente, dia Samurai. 17, hein? É isso 17 de aí. fevereiro, nós 17 de teremos fevereiro, a 8 da Anabela manhã. Maté. É 17, né? Isso, 17 de fevereiro, 8 da manhã no Brasil, 8 horas da noite no Japão. Quem estiver ao redor do globo e não estiver em um desses dois lugares, por favor, se atente ao horário, ao fuso horário de onde está, como o senhor Marcelo, que talvez provavelmente vai estar num fuso horário diferente. E é isso, samurais, muito obrigado. É uma honra estar Obrigado. com vocês. Otsukaresama deshita. Otsukaresama desu. Ó, pra gente que tá aqui, fica um minutinho aqui, tá, gente? Vai terminar o podcast, mas aí tem os bastidores. Tá bom. Só um minutinho. Pode estar. Otsukaresama desu. Dané.